Essa coisa na sua tela é a tentativa da polícia de recriar o rosto de alguém que foi encontrado em pedaços. Essa história é só a primeira da lista de hoje, o rosto sem nome. Esse rosto não é de uma pessoa viva. É cera moldada em cima do crânio de uma mulher, encontrada à beira de uma estrada isolada na zona rural da Inglaterra. Ela esteve ali por quase 2 anos antes de alguém notar, e mais de 40 anos depois, ainda não sabemos o nome dela. Em 28 de agosto de 1981, em North Yorkshire, Inglaterra, a polícia recebeu uma ligação anônima. O homem não quis dar o nome, disse que era por segurança nacional e informou que havia um corpo perto da Sutton Bank. Ninguém nunca descobriu quem fez essa ligação. O que os peritos conseguiram reconstruir dela foi que ela tinha entre 35 e 40 anos, media cerca de 1,57 m, uma fratura antiga no tornozelo direito, o tipo de lesão que faz uma pessoa mancar pro resto da vida. Os exames sugeriram que ela tinha dado à luz 2, talvez 3 vezes. A polícia encontrou o corpo exatamente onde o homem indicou, nua, sem joias, sem documento algum. O legista estimou que ela estava ali cerca de 2 anos, tempo suficiente para apagar quase tudo que poderia identificá-la. A causa da morte nunca pôde ser determinada com certeza, e o caso foi formalmente registrado como incidente inexplicado. Sem rosto, sem digitais, sem absolutamente nada que uma investigação normal usaria para identificar um corpo. A polícia tomou uma decisão inédita. Encomendou uma reconstrução facial tridimensional em cera, feita por estudantes de medicina. Foi a primeira vez que a polícia do Reino Unido usou essa técnica. A imagem foi estampada em jornais no país inteiro. A investigação rastreou 164 mulheres desaparecidas, tentando bater com o perfil dela. Nenhuma coincidia. Até hoje, ninguém sabe quem matou essa mulher. O que restou dela é apenas um molde de cabeça feito com base no seu crânio. Família Jamieson. Essa é a última foto de uma menina de 6 anos antes de sumir junto com sua família inteira. Ela está no meio do mato, de braços cruzados, com uma expressão de quem não queria estar ali. Bob, de 44 anos, Sherlyn, de 40, e a pequena Madison, de 6 anos, viviam em Eufaula, Oklahoma. Alguns meses antes de sumirem, Sherlyn dizia que a casa em que eles viviam era assombrada. Bob chegou a perguntar a um pastor se existia algum tipo de bala especial para matar espíritos. Compraram uma pistola calibre .22 e passaram a planejar fugir para viver isolados no meio do mato. Dias antes do desaparecimento, a câmera de segurança da casa registrou os dois carregando coisas para a caminhonete, andando de um lado para o outro, parando de vez em quando só para olhar com um olhar fixo para o nada. Em 8 de outubro de 2009, a família saiu de carro com o cachorro, Maisie, rumo ao mar isolado no condado de Latimer. Queriam ver um terreno de 40 acres. Pararam para pedir informação a um morador local. Foi a última vez que alguém os viu com vida. 8 dias depois, caçadores encontraram a caminhonete trancada, abandonada numa trilha de terra. O cachorro, Maisie, estava presa lá dentro, quase morta de fome. Debaixo do banco do motorista, a polícia achou uma maleta com $32 mil em dinheiro, casacos, carteiras, documentos, GPS e celulares. Tudo tinha ficado no carro. Ninguém entra numa trilha no meio do mato, sem casaco, sem sapato adequado e deixando uma fortuna ainda para trás. No celular, a última foto tirada era de Madison, parada no meio do mato, de braços cruzados, com uma cara de pavor, como se alguém tivesse mandado ela posar. As buscas duraram semanas. Cães farejadores, drones, cavalos, nada. O GPS do carro mostrou que eles tinham subido uma colina e caminhado em círculos, sem direção, até o aparelho ser desligado. 4 anos se passaram. Em 16 de novembro de 2013, 2 caçadores encontraram ossos humanos a menos de 5 km de onde a caminhonete tinha sido abandonada. Bob, Sherlyn e Madison, caídos de bruços, lado a lado, numa área que a polícia já tinha revistado em 2009. Os exames confirmaram a identidade pela arcada dentária, mas a decomposição era avançada demais para determinar a causa da morte. O crânio de Bob tinha um buraco pequeno. Os peritos nunca conseguiram dizer se foi um tiro ou se foi a fauna local anos depois. A pistola de Sherlyn nunca foi encontrada. 3 teorias tentam explicar o que aconteceu: que a família cruzou com traficantes que operavam laboratórios na região e algo deu errado, que foram vítimas de um grupo extremista que atuava naquela parte da floresta, que Bob havia discutido com o vizinho supremacista meses antes, ou que a paranoia da própria família terminou em tragédia e um deles matou os outros 2 antes mesmo de se perderem na mata. Nenhuma teoria tem prova. O que existe são ossos alinhados lado a lado, um buraco no crânio que ninguém explica e a foto de uma menina de 6 anos parada no meio do mato com essa expressão vazia. Ken Rex McElroy.
46 pessoas viram um homem ser executado à luz do dia, no meio da rua principal de uma cidade pequena. Nenhuma delas nunca disse quem puxou o gatilho. Ken Rex McElroy aterrorizou Skidmore, Missouri, por mais de uma década. Foi acusado de incêndio criminoso, agressão, estupro de uma menor, roubo de gado, tentativa de assassinato. No total, 21 acusações formais. Nenhuma condenação até então. Ele ameaçava as testemunhas de morte. Estacionava a caminhonete na frente da casa de quem depusesse contra ele. A cidade inteira sabia o que ele era e sabia que a lei não ia fazer nada a respeito. Em 1980, ele entrou em uma discussão com Ernest Bowekamp, o dono de 70 anos da mercearia local. Sacou uma arma e atirou no pescoço do velho. À luz do dia, Bowekamp sobreviveu. Dessa vez, McElroy foi a julgamento e foi condenado, mas o juiz permitiu que ele saísse sob fiança, enquanto recorria da sentença. Solto, ele voltou a aterrorizar a cidade. Semanas antes de morrer, entrou armado com um rifle e baioneta no bar D&G Tavern, jurando terminar o que tinha começado com Bowekamp, uma violação clara da fiança. A cidade entendeu o recado. Se ele continuasse solto, continuaria matando, e ninguém ia impedir. Na manhã de 10 de julho de 81, moradores se reuniram com o xerife num salão da cidade para discutir o que fazer. O xerife sugeriu formar uma ronda de vizinhança e foi embora. Foi então que a notícia chegou. McElroy estava bebendo no D&G Tavern, do outro lado da rua. O grupo marchou até lá e lotou o bar. McElroy, sentindo o clima, comprou uma caixa de cerveja e saiu com a esposa, e entrou na sua caminhonete. O veículo parou no meio da rua principal. Foi então que os tiros começaram, de mais de uma arma ao mesmo tempo. McElroy morreu na hora, atingido no peito, na cabeça e no pescoço. A esposa saiu ilesa. A polícia interrogou dezenas de testemunhas, e o que obtiveram foi silêncio absoluto. Eu estava olhando para o outro lado e eu não vi nada. Foi o que diziam. Estimativas variam entre 30 a 46 pessoas presentes no momento. Algumas contas chegam a mais de 60. Nenhuma testemunha. Até hoje, ninguém foi preso, indiciado ou condenado pela morte dele. A cidade inteira decidiu, sem combinar em voz alta, que aquele silêncio valia mais que qualquer justiça formal. Jennifer Fairgate, uma mulher encontrada morta num quarto de hotel de luxo, na Noruega, com uma arma na mão dela, mas antes da polícia conseguir descobrir quem ela era, cortado uma por uma todas as etiquetas das roupas dela. Em 31 de maio de 1995, uma mulher elegante fez check-in no hotel Oslo Plaza, na Noruega. Se registrou como Jennifer Fairgate, errando a grafia do próprio sobrenome fictício 2 vezes nos formulários. Deu um endereço falso, na Bélgica, uma cidade chamada Verlaine, que os investigadores depois confirmaram nunca ter tido ligação nenhuma com ela. Não tinha cartão de crédito, pagou em dinheiro. No registro, mencionou que seria acompanhada por um homem chamado Lois Fairgate. Ele nunca apareceu. Nenhuma câmera do hotel jamais registrou esse homem. Ela passou os dias seguintes praticamente trancada no quarto 2805, no 28º andar. Falava alemão fluente, sem sotaque perceptível, segundo testemunhas. Em 3 de junho, por volta das 8 da noite, o segurança foi até o quarto verificar uma pendência de pagamento. Ao se aproximar da porta, houve um barulho abafado e recuou. Quando a equipe voltou, a porta estava trancada por dentro. Com a chave de segurança, eles então abriram a porta. Ela estava na cama, um tiro na testa, uma pistola Browning 9mm na mão. Não havia documento nenhum no quarto, nenhum passaporte, nenhuma identidade, e cada etiqueta da roupa dela tinha sido cuidadosamente cortada. Os exames de resíduo de pólvora não encontraram nada nas mãos dela. Fisicamente estranho ou quase impossível para quem teria tirado de perto contra a própria cabeça. A polícia norueguesa fechou o caso como suicídio, mas o acontecido ficou entalado na garganta de muita gente. Nenhum resíduo de pólvora, uma identidade inteira apagada peça por peça antes de morrer. Em 2016, o corpo foi exumado para um novo exame de DNA. Os resultados sugeriram que ela tinha cerca de 24 anos, mais jovem do que se imaginava, e uma origem provavelmente europeia, possivelmente do leste alemão, mas sem confirmação definitiva. Até hoje, ninguém sabe o nome verdadeiro dela. Ninguém sabe por que ela morreu. A única coisa que se sabe com certeza é que alguém, antes de tudo acontecer, teve o cuidado de apagar cada rastro de quem ela era. Mr. Cruel. Um homem mascarado invadia casas de família durante a noite. Amordaçava os pais, levava os filhos, depois devolvia vivos, com um banho tomado, com roupa lavada, sem deixar um único vestígio de DNA. Entre o fim dos anos de 1980 e 1991, os subúrbios de Melbourne, na Austrália, viveram sob o terror de um criminoso que a imprensa batizou de Mr. Cruel. Ele estudava as famílias por dias, às vezes semanas antes de agir. Cortava a linha de telefone antes de entrar, sempre mascarado, armado com faca e arma de fogo. Amarrava os pais e os irmãos em outro cômodo, enquanto se concentrava só na vítima escolhida.
Depois de manter as crianças em cativeiro, ele as devolvia, mas antes as forçava a tomar banho, escovar os dentes, limpava cada vestígio biológico que pudesse ligá-lo ao crime. Em agosto de 1987, em Lower Plant, uma menina de 11 anos foi atacada dentro de sua própria casa, enquanto os pais ficaram trancados no armário e o irmão de 8 anos amarrado na cama. Em dezembro de 1988, em Ringwood, Sharon Wills, de 10 anos, foi tirada da própria cama. Passou cerca de 18 horas em cativeiro antes de ser liberada numa escola próxima à casa. Em julho de 1990, o caso escalou. Nicola Linas, de 13 anos, foi sequestrada de casa em Canterbury durante a madrugada. Ficou 50 horas em cativeiro, com os olhos vendados. Foi liberada perto de uma subestação de energia na região de Kew. A polícia já suspeitava que os casos estivessem ligados. O modus operandi era idêntico demais para ser coincidência. Em abril de 1991, em Templestowe, Carmen Chan, também de 13 anos, foi sequestrada de casa, enquanto cuidava das irmãs mais novas. Dessa vez, ela não voltou. Quase um ano depois, em abril de 1992, um morador encontrou um crânio às margens de um córrego em Thomastown. Era dela. Ela tinha sido baleada 3 vezes na cabeça. Depois desse crime, os ataques pararam de uma vez, como se nunca tivessem existido. Uma das maiores investigações da história policial australiana interrogou milhares de homens, cruzou perfis de veículos, aplicou os testes de DNA possíveis para a época. Nada levou a lugar nenhum. Uma das teorias mais fortes entre os investigadores é que Mr. Cruel poderia ser um policial ou um ex-policial. Só alguém com esse tipo de conhecimento tático explicaria como ele evitava toda a armadilha forense. Outra aponta para alguém acostumado a lidar com crianças profissionalmente, pela calma que conseguia controlá-las sem gritos. Ninguém sabe porque ele parou em 1991, se morreu, se foi preso por outro crime, sobre outro nome, se simplesmente foi embora. O que ficou foi uma geração inteira de famílias australianas que passou a trancar as portas que antes ficavam abertas no verão, e uma recompensa milionária ainda ativa, esperando por um nome que talvez nunca apareça. O trio de Springfield. Uma lâmpada quebrada no chão, uma televisão ligada, mas fora do ar, um cachorro latindo para um cômodo vazio e 3 mulheres que simplesmente sumiram de dentro de sua própria casa, sem deixar sangue, sem sinal de luta, com a porta destrancada. Em 7 de junho de 1992, em Springfield, Missouri, Cheryl Levitt, sua filha Susie Streeter e a amiga de Susie, Stacy McCall, desapareceram entre a madrugada e a manhã seguinte. Nunca mais foram vistas. Cheryl era cabeleireira, vaidosa, do tipo que jamais sairia de casa sem avisar alguém. Susie e Stacy tinham acabado de se formar no ensino médio e foram dormir na casa de Susie depois das festas de formatura. Por volta das 2h15 da manhã, as duas foram vistas pela última vez saindo de uma festa, indo para casa. Às 8 da manhã, uma amiga foi buscá-las para um passeio combinado. Encontrou a porta destrancada e a casa vazia. As bolsas, as identidades, os cigarros, as chaves dos carros, tudo estava alinhado no quarto de Susie, como se elas fossem sair a qualquer momento. A única coisa fora do lugar era um globo de vidro de luz na varanda, estilhaçado no chão. A amiga então pegou uma vassoura e limpou os cacos. Essa poderia ter sido a única prova física real da cena, e foi varrida antes mesmo da polícia chegar. Horas depois, a mãe de Stacy encontrou uma mensagem estranha gravada na secretária eletrônica. Em choque, tentando ouvir de novo, ela apagou a fita sem querer. 2 provas, 2 pessoas tentando ajudar. Nenhuma prova sobrou. A investigação levantou uma pista. Testemunhas relataram uma van verde circulando pela região naquela manhã, com uma mulher parecida com Susie dirigindo, e uma voz de um homem dizendo para ela não fazer nada estúpido. A van nunca foi encontrada. O nome que mais se repetiu foi o de Robert Craig Cox, um ex-militar e sequestrador condenado que morava perto da casa de Cheryl, anos depois preso por outro crime. Cox disse a jornalistas que sabia que as 3 estavam mortas e que os corpos nunca seriam encontrados, mas só contaria a verdade depois que a mãe delas morresse. Ele nunca foi acusado, nunca contou nada. Décadas depois, uma teoria ganhou força em Springfield, a de que corpos foram enterrados nas fundações de um estacionamento de um hospital que estava sendo concretado bem naquele fim de semana. Em 2007, um investigador particular passou um radar de solo pelo local. O radar encontrou 3 anomalias do tamanho de um corpo humano, lado a lado, embaixo do concreto. A polícia se recusou a quebrar o chão. Até hoje, ninguém sabe onde estão Cheryl, Susie e Stacy. A resposta pode estar a poucos metros de distância, debaixo de um estacionamento, e ninguém nunca foi verificar. Caso Guarapiranga.
Um pescador desapareceu por 3 dias. Quando encontraram o corpo às margens de uma represa em São Paulo, ninguém conseguia explicar o estado em que ele foi deixado. Em 29 de setembro de 1988, o corpo de Joaquim Sebastião Gonçalves, de 53 anos, foi encontrado num braço da represa Billings, na zona sul de São Paulo. Ele sofria de epilepsia, tomava um remédio forte chamado Gardenal e bebia com frequência. Tinha ido pescar numa pequena ilha isolada, atravessando a represa a nado, e ficou desaparecido 3 dias antes de ser localizado. Ele estava só de cueca. A roupa dele foi encontrada guardada numa maleta, escondida no meio do mato do outro lado da água. O corpo apresentava mutilações que os legistas do IML não conseguiam explicar. Os olhos, a orelha esquerda, os lábios, a língua, parte do esôfago e maxilar tinham sido removidos com uma precisão que impressionou os próprios peritos. O tipo de corte que exigiria conhecimento profundo de anatomia. O caso ficou conhecido por anos como Caso Guarapiranga. Só que décadas depois, jornalistas reabriram a investigação e descobriram um detalhe constrangedor. O corpo dele nunca foi encontrado na represa de Guarapiranga. Foi um braço da represa Billings, na região de Bororé. O nome errado grudou desde o início e nunca mais saiu. Em 1993, a ufóloga Encarnación Zapata Garcia levou o caso a público pela revista UFO. Ela comparou os laudos com relatos americanos de mutilação de gado, atribuídos a fenômenos extraterrestres. Para ela, o padrão batia. Remoção cirúrgica de tecido mole, a ausência de grandes incisões, um nível de precisão que nenhum animal conseguiria reproduzir. A teoria dela era direta. Joaquim tinha sido abduzido, usado como cobaia e descartado na represa. Do outro lado, pesquisadores céticos defenderam a explicação mais terrena, que Joaquim teria sofrido um mal súbito, provavelmente uma crise epilética ou desmaio causado pela mistura de remédio com álcool, e caído desacordado no meio do mato, sem conseguir se mover. Teria sido atacado por urubus e ratos, animais necrófagos que começam justamente pelas partes mais moles do corpo: olhos, lábios e orelhas. Um médico legista, consultado décadas depois, chegou a afirmar publicamente que as lesões eram compatíveis com ataques de pequenos roedores. Nenhuma das duas explicações nunca fechou por completo o caso. Família Phillips. Em setembro de 2021, Tom Phillips desapareceu com seus 3 filhos: Jada, de 8 anos, Maverick, de 7, e Amber, de 5 anos, em Marocopa, uma comunidade isolada na Nova Zelândia, cercada de mata densa. A caminhonete dele foi encontrada abandonada na praia, com as chaves debaixo do tapete. A polícia temeu afogamento e iniciou a busca massiva por terra e mar. 18 dias depois, Tom voltou caminhando até a fazenda dos pais com as 3 crianças, dizendo que eles só tinham ido acampar para clarear a mente. Foi indiciado por desperdiçar recursos públicos com essa busca. Uma audiência criminal ficou marcada para 12 de janeiro de 2022. Em 9 de dezembro de 2021, semanas antes da audiência, ele pegou os filhos de novo e sumiu na selva. 2 motivos se cruzaram naquele dia. Ele estava prestes a responder criminalmente pela primeira fuga, e um mandado de prisão foi emitido assim que faltou à audiência. Ele vivia uma disputa de guarda com a ex-mulher, Kathy Christie, violando ativamente uma ordem de custódia que garantia a ela acesso às crianças. Os detalhes exatos do processo são sigilosos por lei na Nova Zelândia. O que se sabe é que Tom escolheu a selva a dividir o controle sobre os filhos. Em 9 de dezembro de 2021, semanas antes da audiência, ele pegou os filhos de novo e sumiu na selva. Dessa vez, não voltou. Por mais de 1 ano, muita gente acreditou que os 4 tivessem morrido na natureza severa da região. Então, em maio de 2023, 2 indivíduos mascarados assaltaram um banco em Tecuiti, fugindo de moto. As imagens confirmaram. Um dos assaltantes era Tom. O outro tinha a estatura de uma criança. Em agosto de 2023, câmeras flagraram Tom dirigindo em uma caminhonete roubada, fazendo compras à noite disfarçado. Em outubro de 2024, caçadores avistaram um homem de barba longa caminhando em fila indiana com 3 adolescentes de mochila no meio do mato. Quando a polícia chegou, o grupo já tinha sumido na névoa. Na madrugada de 8 de setembro de 2025, Tom e uma das crianças invadiram uma loja de suprimentos agrícolas em Piópio. Tentaram fugir num quadriciclo carregado de itens roubados. A polícia interceptou. Na troca de tiros, um policial foi atingido na cabeça e no ombro, mas sobreviveu. Tom Phillips morreu no local. A criança que estava com ele saiu ilesa e ajudou a polícia a localizar o acampamento onde os outros 2 irmãos estavam escondidos. Ainda naquele dia, Amber, Maverick e Jada foram resgatadas com vida. Quase 4 anos de fuga terminaram assim. Um mandado nunca cumprido, uma ordem de custódia nunca respeitada e uma troca de tiros de madrugada que encerrou a caçada humana mais longa da história recente na Nova Zelândia. Bom, finalizando mais um vídeo, queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se inscreve, que o próximo vídeo já está em produção. E é isso.
Deixa o like para me ajudar a saber se vale a pena continuar e é isso. Valeu, gente. Tamo junto. Muito obrigado por assistir.